Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. A prevenção de acidentes com fogos de artifício e queima de fogueiras. Os avanços oferecidos hoje no tratamento de queimados, os hospitais de referência, tudo isso está na pauta de hoje do nosso programa. Participam o tenente do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, Ruerben Monteiro, o chefe da Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital da Restauração, Marcos Barreto, e o chefe do setor de cirurgia plástica do Hospital das Clínicas, Rafael Anlicoara. Doutor Rafael, nós falamos há pouco sobre a preparação de profissionais, de equipes para o atendimento desse paciente, né, vítima de queimaduras. No caso da cirurgia plástica, o cirurgião, para lidar com esse paciente, ele precisa de um treinamento especial ou qualquer cirurgião plástico está habilitado a receber esse paciente e fazer aí uma cirurgia reparadora? Faz parte do currículo e do programa de residência médica em cirurgia plástica um treinamento em queimado. Existe um percentual mínimo de carga horária que ele deve cumprir. Então, aqui no Recife, dos 3 serviços de cirurgião plástico, nós formamos 6 cirurgiões plásticos por ano. Todos passam um tempo lá no estágio com o Dr. Marcos Barreto na restauração. Então, o atendimento inicial e as lesões mais simples, todo cirurgião plástico pode, sim, fazer esse atendimento. Assim como os cirurgiões gerais também têm essa noção. Lógico que nos pacientes mais graves precisa ser um serviço especializado. E aí, infelizmente, aqui na nossa cidade, no nosso estado, nós só temos o Hospital da Restauração. Mas todo cirurgião plástico, sim, ele está habilitado a dar o atendimento inicial a um cirurgião, a um queimado. Tenente, o senhor falou também há pouco sobre os cuidados na hora de comprar os fogos de artifício, né? Como olhar as recomendações da embalagem, ver se não é uma fabricação clandestina. Isso. Tem gente que compra, digamos que seja uma compra correta, vai ali num local autorizado, tem a referência do fabricante, mas compra em quantidade grande e estoca aquilo em casa. Qual é o risco nesse caso? O risco é se tiver alguma ignição, a explosão desses fogos de artifício, né? E, obviamente, nessa residência, se tiver criança, com certeza vai chamar a atenção, né? O que é que ocorre? Por exemplo, esse trato de massa aqui, na embalagem dele diz 10 anos a validade dele. Então, se a pessoa pega para estocar, vamos supor, para vender numa nova oportunidade, na verdade, ou qualquer outra aqui, esse aqui eu não sei porque não foi de um fabricante, né? Então, você está oferecendo um risco iminente para o acidente. Porque, vamos pensar em acidente. Acidente, ele não vai bater a porta. Ele tem que ter algo de ignição, algo que vai promover aquilo. Então, o acidente acontece onde a prevenção falhou. Isso é a regra. Então, se você tem algo que você junta, que você deixa o terreno fértil para esse acidente, com certeza, basta ter a ignição. Então, é uma criança que vai ter acesso, né, a esse produto, não sei como é que ele veio, onde ele estocou, então a criança ter acesso. Se for estocado num lugar quente? Há um risco, porque isso aqui tem que estar lugar arejado. Há um risco potencial. Tem que estar lugar arejado e outra. E o mais importante de tudo, se você que está vendendo, né? Se você está vendendo, você tem que ter as informações necessárias para quem está comprando, né? Porque imagine, você está vendendo e alguém que fuma está próximo, né? Porque nas barracas, inclusive, tem esses avisos, né? Então, a questão até da eletricidade, mesmo que o doutor Marcos já falou aí, até a eletricidade, ela tem que ser, pela CELP, tem que ser supervisionada, né? Não pode, a lâmpada não pode ser incandescente, tem que ser fluorescente. Então, tudo isso são medidas de segurança para evitar o acidente, né? Porque realmente é um dano muito grande se ocorrer o caso de explosão desses fogos armazenados, né? Vamos falar dos avanços no tratamento de queimados? Se é que eles existem. Vocês é que vão dizer. Se existem, quais são? Existem. O grande avanço no tratamento do queimado foi quando essa compreensão
de que ele é um politraumatizado e você começa a ver o paciente de forma holística, de forma geral. A queimadura ela é apenas o start do problema. Começa por ela. Mas o desequilíbrio levado pela queimadura, como a desidratação, começa com a falência renal, problema respiratório associado, e aí vem o processo inflamatório, que evolui para uma colonização bacteriana, depois uma infecção, que se alastra e você tem uma sepse, e daí você vai a um óbito. Na hora que você começa a frear todo esse processo, porque a equipe ela se multiplicou, você começa tendo o cirurgião plástico de apoio, mas a rigor quem vai segurar esse doente é o clínico, é o intensivista. Quem vai segurar esse doente vai ser o fisioterapeuta motor. Quem vai segurar esse doente é o grupo de enfermagem que está lá no dia a dia, o dia inteiro com ele. É o pessoal da prevenção de tromboses e assim por diante. Então, você já vai vendo o nível de complexidade e você vai ter que ter esses profissionais aí. Mas o grande avanço mesmo, depois disso, são os curativos. O avanço tecnológico de curativos. Então, os curativos, antigamente, se jogava mercúrio cromo em cima do paciente. Antes disso, se jogava um pó, chamado pó secante, que nada mais era do que anaceptil em pó. Aquilo era sulfa que se jogava, formava aquela crosta, e o doente morria, era um nó, era um problema sério. Depois veio o avanço com o furacim, a furosolidona. Isso se chegou à conclusão em estudos feitos, realizados inclusive no Hospital das Clínicas, pelo Dr. Uri Mariani, de que você inativava a bactéria por apenas 8 horas. Significa você fazia um curativo, 8 horas depois já estava colonizando. E aí começou, então, o avanço da prata. Então, a prata nos curativos, que dá uma inativação de pelo menos 24 horas de inativação bacteriana. Depois da prata, que é a sulfadiazina de prata micronizada, vieram os curativos com espuma de poliuretano, porque se chegou à conclusão que quanto mais repouso no ferimento, melhor, para deixar que o corpo, que o organismo responda à cicatrização. Cada vez que você troca o curativo, você retira uma parte daquilo que o organismo está fazendo para ele, para regenerar. Né? Então, o grande avanço são os curativos. E a gente tem tirado, porque eu lembro que era impressionante, mais paciente com 50% de superfície corporal e a óbito. Hoje a gente consegue tirar até 75% de superfície corporal comprometida e ele sobrevive. Como a gente está devagar ainda nesses curativos, porque o ideal é que a gente tivesse com os substitutos de pele, com os bancos de pele de cadáver para usar nos pacientes. A gente vê hoje trabalhos na sociedade de queimados falando de até pele de tilápia para se usar para cobrir as grandes feridas de queimados, mas a gente ainda não tem esse recurso tão disponível assim. A gente ainda é muito deficiente na infraestrutura mas e no que poderia usar. Tem o auto-enxerto, né, que fala quando você tira do próprio paciente uma parte de tecido para recompor uma outra. Exatamente. Então, isso no atendimento, já nos primeiros dias de pós-queimado, se pode cobrir grandes áreas queimadas utilizando a pele do próprio paciente, chama enxerto de pele. Então, na maioria das vezes pode ser feito isso. Só não pode ser feito nos casos de grandes queimados, onde você já não tem pele suficiente no próprio corpo da pessoa para usar, ou quando o paciente é muito grave. Mas, em geral, você pode usar a pele do próprio paciente para fazer, sim, a cobertura das áreas queimadas. Que é um clássico, né? Quando não é enxerto com pele do próprio paciente, há risco de rejeição do organismo rejeitar aquele tecido? Como curativo. Tem rejeição quando você usa pele de cadáver ou até de outros animais, eles são usados mais como curativo, para estabilizar o paciente, para que ele melhore clinicamente e você possa operar ele numa situação melhor de menos gravidade. Mas, em geral, a situação ideal é usar a pele do próprio paciente. Vamos retomar a questão da educação como uma forma de prevenção desses acidentes. Dr. Marcos, o senhor falou, enquanto a gente conversava aqui, em 2 medidas relativamente ou simples ou baratas e que o senhor considerava eficientes
Uma delas é o uso das equipes do PSF, Programa de Saúde da Família. De Saúde da Família. Isso. De que forma seria isso? No caso, você tem que usar as duas secretarias, em todos os níveis, a nível nacional. Secretaria de Educação, Secretarias de Saúde. Já existem os programas estabelecidos. Primeiro, na escola. Na escola, é a grade escolar ter uma cadeira de prevenção de acidentes, onde iria todos os acidentes nessa história. O senhor pensa como uma cadeira obrigatória? Exato, uma cadeira obrigatória. Ou seja, ensinar o menino a como usar uma bicicleta, ensinar como atravessar uma rua, do mesmo jeito que como se prevenir de acidentes com fogos e assim por diante. Como lidar com o álcool e coisas do gênero. Você não pode eliminar o álcool. Não pode eliminar os carros porque atropelou alguém na rua. Mas nessa rua ele tem que atravessar onde? Na faixa. Ele foi atropelado porque ele estava fora da faixa, e assim por diante. Isso não teria dificuldade. O outro é o PSF, Programa de Saúde da Família. Esse grupo já existe. Existe o médico, existe a enfermeira, a técnica de enfermagem, o dentista, está todos lá. Existe a visitação nas casas, nas residências. Aquele grupo, ele detém uma supervisão de uma área residencial. E pode ir visitar essas casas para ver a parte de diabetes, de hipertensão e assim por diante. Aproveita e pede licença e diz, olha, desculpa, eu gostaria de visitar a tua casa. Deixa eu ir na cozinha. A dona de casa acompanha. A senhora, quando cozinha, a senhora, que fogo a senhora põe aí? Boca de trás ou boca da frente do fogão? Ela diz, a boca da frente. Passe a usar a boca de trás para não ficar ao alcance das crianças. Uma panela, não deixa o cabo da panela do lado de fora. Vamos lá na eletricidade, por que aquele Benjamin tem 3 tomadas penduradas, deixando inclusive ele enviesado? Sua criança vem, bate com o dedo ali, risco de morrer, risco de perder o dedinho, e assim por diante. Isso está estabelecido. Qual é a dificuldade de você impor apenas que isso seja um adicional na hora da visitação? Isso não tem dificuldade, pelo amor de Deus. E você não sabe a quantidade de pessoas que poderiam sair do risco do acidente. Partindo do princípio que no Brasil 1 milhão de pessoas se queimam por ano. E o custo disso para a nação. E o queimado, ele não fica bom na semana seguinte, não. Queimado leva anos a fio de recuperação. Anos a fio. E vai ter a sequela para o resto da vida. A marca, no mínimo ele tem uma marca aqui, da dor que ele sentiu. A gente chegou a tocar também na questão dos idosos como pessoas vulneráveis a esse tipo de acidente. 2 coisas para a gente tratar em relação a isso. Em que contexto esses idosos são vulneráveis? Aí eu vou passar para o senhor, tenente. E depois, se a recuperação do queimado idoso, nessa questão de enxerto de pele, de cirurgia plástica, se é uma recuperação mais difícil, mais demorada. O contexto da vulnerabilidade. O idoso, ele já tem a questão da visão, da acuidade, a questão de locomoção mesmo. Então, qual cuidado você deve ter? Por exemplo, o Corpo Bombeiro recebe a ocorrência com o idoso. Muitas vezes o idoso utilizou o fogão e esqueceu que tinha utilizado o fogão. E o fogo ficou lá aceso. Ficou lá, muitas vezes vai dormir. Então, muitas ocorrências que o bombeiro recebe é dessa natureza com o pessoal idoso. Lembrar-se que é o seguinte, muitas vezes nós não nos preparamos o ambiente para receber aquela pessoa que está ficando idosa, né? Então, é o tapete que ainda continua na sala, é o móvel que tem de quina ainda lá, né? É o banheiro, porque, na verdade, o lar, a gente trabalha como zonas, né? Por exemplo, a zona mais quente, trabalhando de ocorrência, a zona mais quente se chama cozinha.
né? Então, a cozinha ela é um perigo tanto para a criança como para o idoso. Por quê? Você reúne eletricidade, você reúne objetos pontiagudos, você reúne fogo, né, que aí tem queimadura, você reúne vários fatores ali, além dos produtos, né? Porque hoje a cozinha você tem produto que é de limpeza que está próximo ali da cozinha, por causa da área de serviço. Então, a iluminação, veja, a iluminação ela é extraordinariamente fundamental para o idoso. Porque muitas vezes o idoso tem que se locomover do seu quarto para o banheiro. Então, esse lugar tem que estar bem iluminado. Ele tem que ter barra de apoio. Então, essas facilidades, essas coisas que tem que ter na residência, vai evitar o acidente, com certeza, com esse público. Tratamento no caso de queimados. Os pacientes idosos, assim como os pacientes, as crianças, eles são muito mais vulneráveis a ter mais complicações com as queimaduras. Então, tanto por ter uma imunidade mais precária, assim como cicatrizar mais dificilmente. Então, ele é mais difícil de se recuperar. Então, por isso mesmo, eles precisam de mais cuidado. Às vezes, eles são internados com queimaduras mais simples do que os pacientes adultos e jovens, porque eles requerem realmente um cuidado maior. E além das queimaduras, em geral, o idoso vem com a queimadura associada a um trauma, porque tem uma queda junto, porque tem uma pancada na cabeça, porque tem uma fratura da queda. Então, a queimadura vem associada no idoso muito mais vezes a outros traumas do que no paciente jovem e adulto, saudável. Eu não sei quanto tempo a gente tem para terminar, vou riscar uma última pergunta. Aí, no caso de uma criança que sofre uma queimadura e, em princípio, numa área grande do corpo, à medida que essa criança vai crescendo, essa área pode se regenerando? O que acontece é que a cicatriz que fica, ela não expande. A cicatriz é constrictiva. Ela é retrátil. E aí o que acontece? O corpo cresce. E é interessante, essa sua pergunta é muito interessante. A tendência natural, eu tenho já pacientes que tratei pequenininho, eles estão adultos hoje, e teve uma redução assim assustadora. Grande. A cicatriz ficou pequenininha em relação ao resto do corpo, porque ele cresceu. Tá? Então, muitas vezes, a gente deixa, se não está complicando, deixa até para fazer algumas reparações mais para frente. Mais tarde. E outra coisa, as pessoas acham sempre que aconteceu um acidente, acabou de cicatrizar, tem as retrações e eu preciso resolver isso agora. Não. Você leva um tempo ainda para amadurecer as cicatrizes, para poder você intervir. Então, geralmente, isso leva um ano em tratamento fisioterápico, motor, para poder vir para nós novamente, para a gente fazer as cirurgias reparadoras. O tempo da gente acabou, Tenente, vou pedir só para o senhor repetir o telefone do SAMU e o telefone do Corpo de Bombeiros. O telefone do SAMU, 192, e o telefone do Corpo de Bombeiros, 193. Esses números salvam vidas. Muito obrigada. Bom São João para todos, de preferência com pouco ou nenhum trabalho. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Bom São João e até o nosso próximo encontro.